segunda aulinha de hoje, né? Do segundo ano de calorimetria. Deixei um desafiozinho, tá? Vou resolver, vou comentar esse desafiozinho aí da última aula, né? Da aula de mais cedo. E vou propor outras situações. Tranquilos? Bem, então, antes de mais nada, bom dia para todo mundo. Vamos lá. Esse exercíciozinho aqui para ir complementando. Deixei uns desafios para trás aí, já deixei dois, depois eu volto neles. Beleza? Bem, o que acontece? Coloquei um aqui diferente. Vou tentar cercar todas as formas possíveis, tá? Anota num cantinho aí, né? Põe aqueles bilhetinhos no monitor aí, que eu vou passar uns simulados depois. Nível um, nível 2. Esse aqui é um tipo de exercício que entraria no nível 2, tá? Não é de dificuldade, é de estilo de exercício mesmo, beleza? Otávio, bom dia aí. Então tá aí. Eu coloquei água a 0 graus Celsius, sólido, água a 80, líquida, e quero saber qual que é a temperatura final. 50 gramas de cada uma. Só que, Carlos, eu posso somar esse negócio de dividir por dois? Não pode, porque o estado físico não é o mesmo. Se fosse dois líquidos, né, duas porções líquidas, bacana. Vamos somar esse negócio aí, né? 80 dividido por 2, 40. Ótimo, valeu, Carlos. Exercício bacana. Bom de cair em prova. Não, um deles é sólido. Então eu tenho que ir lá no meu testezinho, vou fazer meu teste aqui e olhar, tá? Quanto que, né? Quanto que eu preciso para derreter esse gelo? Tá? Quanto que eu precisaria para derreter esse gelo? E depois eu olho quanto que eu tenho disponível, né? Ou o máximo que eu tenho disponível, por exemplo. Então eu vou no gelo, eu vou na água sólida, né? E vou olhar quanto que eu precisaria para derreter 50 gramas. Bem, o calor de fusão me diz que são necessárias 80 calorias para mudar de fase cada 1 grama de gelo. Então eu tenho aqui que a quantidade de calor é M vezes L de fusão. Certo? Massa 50 vezes 80. Só isso. Vocês já estão acostumados a fazer isso aí. Que vai dar o quê? 4.000 calorias. Eu preciso de 4.000 calorias, senão nada feito. Isso só para derreter o gelo. 4.000 calorias. Tá? Fechou aqui. Mas quanto que eu tenho disponível? Quanto que esse carinha tem aqui para ceder para outra? Considerando que tudo isso aqui está dentro de um calorímetro, como se fosse uma garrafa térmica, tudo bonitinho, isolado do meio exterior, livre de Covid e de qualquer outro problema. Tá certo? Viral. Então tá, beleza. Então, quem vai fornecer é esse cara. Então eu vou olhar lá a água líquida, quanto que ela, né, por mais que ela perdesse, por mais que ela perca, eu vou então usar, já que ela vai mudar de temperatura, ela está líquida, não vai mudar de fase. Então eu MC delta T. A massa é de 50 calorias, perdão, 50 gramas. Calor específico, lógico que eu sou obrigado a fornecer todos os calores específicos aqui, né? Mas a gente já memorizou aí que a da água é uma caloria para cada 1 grama sofrer o quê? Uma variação de 1 grau Celsius. Certo? Então, ou seja, é 1. Variação de temperatura máxima que ela pode sofrer? 80. Né? Nunca vai passar da outra. 80. Então, quanto que ela vai fornecer o máximo de calor? 4.000 calorias é o máximo que ela pode fornecer. Então, a quantidade de calor máxima que eu consigo tirar daquela segunda porção de água ali é 4.000 calorias. Aí eu pergunto, qual é a temperatura de equilíbrio então? Qual é a temperatura de equilíbrio? Seria 0 graus, mas com a água Zero líquida, grau. toda Zero líquida. grau com 100% da água no estado líquido.
Porque eu consegui, só isso também, né? Eu consegui derreter o gelo. Só isso. Não sobrou uma caloriazinha ali, ou duas caloriazinhas, um tic-tac para conseguir, para sobrar. Não sobrou um tic-tac. Ele fala, nossa, vai aumentar a temperatura 001. Não sobrou nada, né? Foi suficiente apenas para derreter. Então eu tenho 100 gramas de água líquida totalmente derretida, 0 graus Celsius. Pronto, acabou o exercício? Só não acabou porque eu preciso do gráfico, tá? Só por isso. Então eu vou considerar aqui que eu tenho essa água aqui que é a B, né? Que é a quente, coloquei ela de vermelho aí, e a A que é a fria. Aí eu consegui derreter. Então olha o que, que eu fiz, na verdade. O gelo só derreteu. Então ele ficou aqui, ó, o tempo todo, ó, no patamarzinho aqui, ó. Continuou a 0 o tempo todo, ó. Ficou aqui, ó. E ele ficou aqui e ele ganhou quanto? 4.000. Até dá para colocar o valor aqui de calor que ele ganhou. 4.000 calorias. De onde que veio esses 4.000? Esse é o carinha A. De onde veio essa caloria? Da quente, da água quente. Então ela fez isso aqui, ó. Ela saiu lá de 80 e ela só perdeu energia. Perdeu quanto? 4. Exatamente 4. Ela saiu de 80 graus Celsius, né? O tempo todo ela perdeu energia e perdeu exatamente 4. Saíram, né? 4.000 calorias desse cara aqui, dessa água, e vieram para onde? Para cá. Esse aqui ganhou 4.000 calorias. Tanto que se eu somar as duas quantidades vai dar 0, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Temperatura de equilíbrio, 0. Tranquilos? Beleza? Então tem situações que eu nem preciso montar. Ah, é aquele negócio de quantidade de calor absorvida é igual a menos liberado. Não precisa não. No meu teste aqui eu já vi que não tem como a temperatura não ser 0. Porque não sobrou nada aí para contar a história. Tá? Só teve mudança de fase. Tranquilos? Beleza? E olha que esse é o nível. Você não fez a conta toda, não finalizou, não precisou. Esse é o nível 2. Porque exige mais raciocínio. Tá? Exige mais raciocínio. É... Que coisa, né? Próximo exercício. Que eu me perdi ali, por isso saiu um que coisa. Então tá aí. E se fosse esse cara aqui? Muito parecido. Foi uma variaçãozinha de nada que eu coloquei. E se eu tivesse mais gelo, né? Que ia mudar? Né? Que vai mudar na situação que eu tenho um pouco mais de gelo, praticamente a mesma situação anterior, só que em vez de 50-50 eu tenho um pouco mais de gelo. Então eu preciso de mais energia para derreter completamente. Então eu já não tenho mais 100% de água líquida. Né? Eu só sei isso porque eu estou copiando do exercício anterior, tá? Então, o procedimento correto é fazer meu testezinho lá do mesmo jeito, tá? E calcular qual que é a energia que eu preciso para derreter o gelo completamente, tá? Então eu vou calcular de novo lá o gelo, né, a água líquida, o M, o L de fusão, né? Eu vou perceber aqui que obviamente eu tenho a carinha sólido, tá? Que eu geralmente chamo de A aqui, ó. Então eu vou ver que ele precisa de mais do que o outro precisava antes. E ele precisa ser na massa de 70 e o calor de 80, ele precisa de um pouco mais de energia aí. Tá certo? Ele precisa de quanto? Ele precisa de 56, 5600. Ele precisa de 5.600 calorias. Tá certo? Então essa aí é a quantidade de calor que ele precisa. Beleza? Então ele precisa de mais do que o outro tem. Eu só sei porque o outro eu já fiz as contas, né? O outro eu não mudei a quantidade. Então se eu for calcular o MC do outro aqui, ó, né? Que foi o que eu fiz o cálculo lá no anterior
e achei que esse calor, né, substituindo os valores lá, 50 vezes o calor específico que é 1, vezes 80, eu cheguei na conclusão lá que era 4.000. Eu só tenho 4.000 calorias disponíveis. Ou seja, não é suficiente para derreter completamente o gelo. Tá? Então aqui no final eu tenho uma porção de água no estado sólido ainda, que eu vou pedir para vocês calcularem, e eu tenho uma porção, uma quantidade aqui no estado líquido, porque eu consegui derreter um pouco sim. Então tem as duas fases aqui no final, tá? Porque eu só tinha disponível no máximo 4.000 e se eu que e para derreter tudo, né? Se eu quisesse derreter tudo, eu precisava de mais. Então, qual que é a temperatura de equilíbrio, galera? Por favor, careço de informações aí, participações. Qual é? Enquanto vocês me dizem, até alguém me dizer aí, o que eu fiz aqui. Gente, quem tem calor disponível aqui, quem tem energia aqui para fornecer calor, né? Para fornecer, para liberar, é a água quente. Então ela vai sair dos 80 graus Celsius e vai perder calor, vai perder calor, vai perder calor, mas de forma linear, né? Reta. Vai perder calor, vai perder calor, vai perder calor até chegar aqui, ó. O máximo que ela pode perder, e ela vai perder o máximo, é 4.000 calorias. Qual que é a temperatura final? Então, já falei, né? Zero, né? Porque o outro cara, ele precisaria de 5.600, mas eu não tenho isso disponível. O que eu tenho disponível é 4.000. Então ele vai continuar gelo? Vai continuar gelo. Mesmo gráfico do outro, vai continuar gelo. Tá? Vai continuar gelo. Só que é o seguinte, ele nem derreteu completamente. Nesse patamar aqui, ó, do carinha que eu falei que é A, eu tenho sólido mais líquido, tá? O carinha B não, né? Só líquido, lógico, não tem mudança. Então a questão é, eu consegui derreter todo mundo? Não, eu não consegui derreter todo mundo. Então lembra que eu fiz uma. Como que eu faço aqui então? Eu só derreti o que era possível derreter com 4.000. Com 4.000 calorias, o calor latente, deixa eu colocar de verde que eu estou falando do gelo. O calor latente ele é 80 calorias para derreter cada 1 grama. Eu tenho disponível no máximo 4.000 calorias. Calorias. Então eu posso derreter no máximo quanto? Aquela quantidade anterior, né, gente? Fazendo essa conta aí eu vou achar 50. Né? Eu vou achar 4.000 dividido por. Para que pular a etapa? 4.000 dividido por 80. 50 gramas é a quantidade que eu vou conseguir derreter. Então eu ainda tenho 50 gramas de gelo e quanto de líquido? Oi? Otávio, Arthur, Miguel, Antônio, Sofia. Ah, mas eu não entendi essa regra de três, não, Carlos. Oi? Eu não entendi essa A regra de parte 3? de... Isso. De onde que saiu essa regra de 3? O calor latente de fusão, ele é o mL de fusão. Beleza. Qual que é o L, o L de fusão? Ele fala o seguinte, que eu preciso de 80 calorias para derreter cada 1 grama. Aí eu tenho a opção de jogar na fórmula. Ah, então tá. Opa. Então, vou jogar na fórmula. Quanto que eu tenho disponível? No máximo 4.000 calorias. É o delta Q. 4.000 calorias. Quanto que eu vou conseguir derreter? Não sei. Mas qual que é o calor específico? O Lzinho, 80. Na verdade, eu fiz isso aqui, ó. Aí a minha massa que eu consegui derreter foram os 4.000 dividido por 80, que vai dar os 50. 50 calorias. Só que aqui eu fiz uma regra de 3, né? Eu peguei o significado do 80 aqui, né? É 80 calorias para derreter 1 grama. Se eu só tenho 4.000 disponível, eu vou derreter quantos gramas? 50. Beleza aí agora?
Só isso aí, 50. Beleza, eu entendi agora. Quanto que eu tenho de líquido? Bem, falta 20 para derreter aqui, que eu não derreti, né? Falta 20 aqui para derreter, eu não consegui derreter. Tem 20 gramas de gelo aqui, de sólido. E tem a outra água que é 100% líquida, né? 50 líquida. Então eu tenho, não é 100 aqui, né? Eu tenho 120 gramas, sendo 50 de sólido. Não, eu derreti isso aqui. Eu consegui derreter, perdão. Eu consegui derreter isso aqui. Então de sólido, na verdade, eu só tenho 20 de sólido. Né? Eu consegui derreter 50 gramas, tá? E eu consegui derreter 50 gramas. Então de líquido eu tenho 50 que já era, mais os 50 que eu consegui derreter aqui, ó. Então eu tenho 100. Dos 120, 100 é líquido e 20 gramas é gelo, porque eu não consegui derreter o gelo todo. Eu só consegui derreter uma parte do gelo. E a temperatura final é zero, porque eu nem consegui derreter o gelo todo. A questão era descobrir quanto de gelo que ainda tem ou quanto de água que eu tenho no final aqui. Tudo bem, galera? Então é a mesma quantidade que eu precisava antes. O que eu mudei foi a massa de propósito aqui só para precisar de mais calor do que eu tinha disponível, para você ver que a temperatura final era zero e para você perceber que ainda sobrou gelo aqui, que você tinha que descobrir quanto desse gelo que realmente sobrou, tá certo? Quanto do gelo que sobrou. Tranquilos? Dúvidas? Ô, Carlos, Oi. na forma de calor latente, o coeficiente em que multiplica a massa é diferente para o ponto de fusão para o ponto de ebulição? Sim, é diferente. Aqui eu vou até resolver um desse aí. Aqui ele é 80 porque é mais fácil derreter. Eu preciso de 80 calorias, perdão, para derreter 1 grama. Né? Eu preciso de 80 calorias para derreter 1 grama. Agora, quando eu estou falando de vapor eu preciso de muito mais. Aí o vapor é 540, o calor latente de vaporização. Tá? O calor latente de vaporização são 540 calorias para mudar de fase 1 grama. No caso, como eu estou falando de vapor, ou você ganha 540 calorias líquido e passa para vapor, ou se você for vapor, você perde 540 e volta a ser líquido. Né? Então eu posso ganhar ou perder, né? Aí eu vou comentar melhor isso na próxima aula. Na próxima aula, não, perdão. Na próxima questão. Mas teve alguma dúvida aqui, galera? Dúvidas aí? Aproveita que é a hora. Então vamos lá. É... Então agora eu vou pegar sólido e vapor. Então 400 gramas de gelo a 0 graus Celsius, 100 gramas de vapor d'água a 100 graus Celsius. Então eu tenho 500 gramas, mas não faço ideia de qual que é o... Por enquanto eu não faço ideia de qual é o estado físico, né, deles. Se o vapor todo condensou, virou líquido, né? Se o gelo todo derreteu, agora eu vou ter que fazer um baita de um teste aqui para saber o que que aconteceu, tá? É, se eu conseguir, qual que é a temperatura final disso aqui? Né? Será que eu nem consegui condensar? Pode ser que eu nem tenha conseguido condensar o vapor. O vapor libera tanto calor que talvez eu não tenha conseguido nem sair do vapor. Tipo assim, o calor que ele liberou foi suficiente para derreter o gelo e fazer o gelo subir a temperatura até chegar em 100. E talvez a temperatura final seja 100. Ou o fato de ter 4 vezes mais massa de gelo aqui, eu fiz o que? Eu condensei o vapor todo virou líquido
e ainda saiu perdendo calor para o gelo até chegar na temperatura do gelo. Não sei, tá certo? Não sei. Vou fazer meu testezinho aqui, beleza? Para ver o que que acontece, tá? Será que é Carlos? Não tem um jeito mais fácil de resolver? Bem, se eu tentar montar a equação aqui, ó. Ah, mas bonitinho aqui. Ah, calor absorvido é menos o calor liberado. Aí você vai falar comigo, mas calma aí. Quem que eu coloco do lado do absorvido e quem que eu coloco do lado do liberado, tá? O problema é esse. Então eu tenho que fazer o teste para saber quem que eu coloco de cada lado ali, gente, tá? Senão, senão vai ficar estranho, tá certo? Como que eu vou saber? Se eu tentar deduzir, eu vou chegar num valor absurdo, talvez um valor com temperatura. Se você se enganar e achar uma temperatura que foge desse intervalo aqui, ó, que não está compreendido entre 0 e 100, você fez alguma coisa errada. Só tem valores positivos. Você foi lá e achou um valor negativo, pode voltar atrás que tem alguma coisa errada. Beleza? Então volta aí que tem alguma coisa errada. Então vou fazer o teste aqui. O teste é o seguinte. Agora eu preciso fazer o seguinte. E se o gelo, o vapor, vamos lá no meu teste. Se o vapor liberar calor até zero, ou gelo, depende, vamos começar de algum lugar aí, teste. Meu teste agora é maior. Vou pegar o carinha A com o carinha B, que eu não tenho dúvida nenhuma que é quem vai liberar calor, e vou ver o que é que acontece. O gelo, se o gelo liberar, absorver, para o gelo derreter, melhor dizendo, ml de fusão. Para o gelo derreter, eu preciso de quanto de energia? Vou pegar a massa dele, vezes 80, que é o L de fusão. Beleza? Então vou chegar à conclusão que eu preciso de 32 mil calorias. É muito calor. Mas eu preciso disso aqui só para derreter o gelo. 32 mil calorias. Né? O tic-tac tem só 2 calorias cada um, mas tic-tac demais. Haja balinha tic-tac. Então isso aqui é o que eu preciso para derreter o gelo, tá? Será que eu vou conseguir derreter esse gelo? Então agora eu já vou partir para o outro lado da equação. Que também é calor latente, também é M, só que é o L de vaporização. Eu preciso de 540 calorias, isso é tabelado e vai vir no seu teste, na sua prova, no que for, não precisa preocupar, para mudar de fase cada 1 grama. Se eu ganhar 540, eu saio de líquido e vou para o vapor. Se eu perder, eu saio do vapor e vou para o líquido. Então eu posso tanto ganhar quanto perder. Eu vou colocar o mais ou menos aqui e você vai entender. Isso aí que eu acabei de falar, beleza? E o gelo já é diferente, ele precisa de uma quantidade bem menor. Se eu ganho, né, 80 calorias, se eu ganho, eu saio do sólido e vou para o líquido. Se eu perder, eu saio do líquido e vou para o sólido. O contrário, eu viro gelo. Se eu perder, pegar a água, começar a tirar 80 calorias dela, vai chegar uma hora que ela vai congelar. Beleza, por completo. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, que é para saber mais ou menos quanto que, se o vapor mudar de fase, quanto que ele vai entregar para a água. Bem, eu vou pegar lá a massa, tá certo? Que é 100 gramas, vezes o 540. Agora é 540. Então eu tenho 54 mil calorias a princípio aí disponíveis. Então só do vapor virar líquido, ele já vai liberar 54 mil calorias
que é bem mais do que o gelo precisa para derreter. Então, eu já vi que vai derreter. Vou derreter o gelo todo porque eu tenho muita energia disponível aqui. Só do vapor virar. Opa! Só do vapor virar água líquida já vai liberar muito calor. E vai sobrar um pouco aí para alterar a temperatura, para mexer na temperatura, né, de ambos. Tá certo? Vai sobrar aí quanto? 22, né? 22 mil calorias. 22 mil calorias vai fazer ele atingir alguma temperatura no meio do caminho aí. Então eu já arrisco falar que vai sair o vapor, vai mudar de fase. Então se ele vai mudar de fase, gente, olha só, primeiro ele começa no patamar onde não há variação de temperatura. Olha como é que ele começa. O patamar dele é grandão porque ele precisa liberar muito calor, ó, certo? Enquanto isso, numa galáxia não muito distante, o gelo também está com um patamar menorzinho, mas tá, ó. Patamar menor tá, porque ele também está mudando de fase. Aí ele muda de fase e ainda vai lá e sobe. Não sei quanto que vai subir aqui, aí sobe. E o outro cai para chegar, desculpa o barulho aí, galera, para chegar aqui, ó, carinha B, para chegar nessa temperatura de equilíbrio. Então vai existir uma temperatura de equilíbrio. Eu já identifiquei que eu não sei qual é. Beleza? E tem o meu carinha A aqui, que está mudando de fase e aumentando a temperatura. E vamos chegar aqui. Um certo calor aqui, né? Delta Q. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Vamos fazer conta então, né? Agora dá para usar isso aqui, ó, gente. Dá para pegar o calor absorvido, que é menos o calor liberado. A questão é, o absorvido tem duas formas de calor. Vocês viram que além de tem um rapazinho de 3 anos aqui que está aproveitando. Então vamos lá. Eu vou fazer essa comparação aqui, ó. Quem está absorvendo é o carinha A. Então vamos só carinha A. Vamos só montar aqui. Ele está absorvendo. Então ele está mudando de fase. Então vou usar o calor latente de fusão, mas ele também vai mudar a temperatura. Então ele também vai passar por um MC delta T. E do outro lado, eu tenho um cara que vai fazer a mesma coisa. Ele vai passar por um calor, ele vai mudar de fase também, que ele é vapor, só que é um calor latente de vaporização. Eu vou colocar um parêntese aqui, ó, porque na verdade ele vai sofrer duas coisas. Ele vai mudar de fase e ainda ele vai ter um MC também. Vai ter um MC aqui para ele. Então, dos dois lados há mudança de fase e há mudança de temperatura. Então, muito cuidado na hora do sinal, aqui você não colocar o sinal só para um, né? Então, por isso que eu coloquei entre parênteses, você sabe que tudo isso aqui faz parte do calor liberado. Tranquilos? Até aí tudo bem? Que o mais difícil é montar isso aí. Montou isso aí, acabou, é só conta. Tá? É só conta. Então vamos lá. Qual que é a massa de gelo? A massa de gelo é 400 vezes o calor latente, 80. Tinha que aparecer essa conta aqui em algum momento. Mas o MC é 400. Já derreteu, então o calor específico é 1. Variação de temperatura? Bem, não sei. Final menos a inicial, que é 0. Nem precisava colocar aqui, é 0, né? Mas tudo bem. Só para ficar bem indicado aí. Esse lado da equação está resolvido. O outro lado tem um menos e tem uma mudança de fase também, que é uma massa de 100 que multiplica 540. Aí, ó, essa conta aqui que eu fiz aqui embaixo tinha que aparecer em algum momento. Isso aí é um calor que está sendo liberado, mas o MC também, que é 100, já mudou de fase, já não é vapor mais. Então eu uso o calor específico do líquido. Muita atenção, tá? Vezes a variação de temperatura, viu? Já abri outro parênteses aqui. Então vai ficar final, que eu não sei qual que é, menos a inicial, que é 100. Porque embora tenha mudado de fase, só mudou de fase, né? Não mudou de temperatura. Então ele continua a 100. Ele era vapor a 100, continua vapor a 100. É igual o líquido aqui, ó. Começou em 0, era gelo em 0 e é líquido em 0.
Até aí tudo bem? Porque agora é só conta mesmo. Vou fazer isso aqui. Então aqui tem, vou aproveitar o espaço aqui, 32 mil, que foi usado só para derreter, mais. Já vou resolver isso aqui, tá? 400 vezes TF. 400 vezes TF. Já foi um lado da equação. Do outro lado, não esqueça do sinal de menos, senão vai dar problema. 100 vezes 54 vai dar o 54. 100 vezes 540, né? Vai dar 54 mil. Mais, já vou fazer a conta aqui. 100 vezes TF. E mais 100 vezes menos 100. Menos 10 mil. Se eu chegar numa temperatura aqui que foge os o intervalo de 0 a 100 é porque eu fiz alguma coisa errada, tá? Então, 100, aí eu vou, se eu fiz alguma coisa errada, eu vou concluir que a temperatura final é 0 ou 100. A gente vai discutir isso aí. Então ficou 100 vezes 100, 10 mil, sinalzinho de menos, não esqueça aí. Beleza. Resolvendo isso aí, vamos tentar resumir um pouco mais. Eu tenho. Vai dar. Não vou pular muita coisa, não, senão vai dar. A gente vai confundir, né? Mais 400 TF, que é a temperatura final. Do outro lado, eu tenho 54 mil menos 10 mil. Já vou fazer essa conta aqui, tá? Vai sobrar só 44 para fora. E vai ser menos, né? Porque tem um sinalzinho de menos aqui. Então, menos 44 mil. Mais. Meu Deus, cadê o espaço? Mais não, né? Opa. Menos 44 mil. Porque ficou mais 44, saiu para fora com o sinalzinho de menos. Menos 44. O 100 que está aqui dentro vai sair com o sinal de menos também. Menos 100. Certo? Desculpa que ficou pequeno aí no final. Menos 100 passa para cá, vai ficar 500, né? 400 mais 100. Vai ficar 500 TF. E do outro lado vai ficar menos 44. É, deu um trem errado aí. Menos 44 mil. Né? Deu negativo aqui, eu errei algum sinal. Menos 10 mil. 54 mil. 54 mil eu fiz menos 10 aqui, deu 44, saiu com sinal de menos. Tá certo? Então, do outro lado aqui ficou menos 44 mil. E veio 32 para cá, ficou menos 32 mil. Então, a temperatura não pode dar negativa. Eu errei sinal em algum lugar aqui, galera. Desculpa aí. Errei aqui foi o seguinte. O que eu esqueci aqui, deixei para trás. Eu falei que quando você ganha 540 calorias, você passa para vapor. Quando você perde, você volta, passa para líquido. E aqui eu passei para líquido. Então esse 540 que eu multipliquei aqui, ele é negativo, tá? Até então eu sempre derreteu, que ele ganhou para derreter. Então, se fosse o contrário, eu teria que colocar menos 80. Aqui é a mesma coisa. Esse calor aqui ele é negativo, né, porque ele vai perder. Em módulo, ele vai ceder, 54 mil calorias para o gelo. Mas, para ele que está voltando, mudando de fase, saindo do vapor que tem energia e voltando para o líquido que tem menos energia, ele está liberando esse calor, ele está perdendo esse calor. Aqui é menos 540. Então aqui tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Certo? Então tem um sinalzinho de menos aqui. Esse aqui é negativo. O resto segue o plano, né? 100 menos, aqui vai ficar menos 64, aí eu errei mais coisa. Vai ficar menos 64, eu errei conta. Esse lado aqui eu errei todo. Tá certo?
Então aí ficou menos 64 do lado de cá, que aí sai com sinal positivo, né? Que menos 64, só para destacar o que eu errei aqui, menos 64 vai ficar mais quando sair de lá, 64 mil. E o sinal aqui ficou mais, continua mais 100, vai sair como menos 100. Por isso que quando ele passar para o outro lado, você sabe que é a temperatura final, ele vai somar com o anterior aqui, vai continuar os 500. Mas do lado de cá vai ficar 64 mil menos o 32 que vai vir para cá. Então o nosso TF aqui vai ficar 500 TF. Aqui vai ficar 32 mil. E aí eu vou simplificar. Né? 32 mil dividido por 500. Beleza? Então a temperatura final vai ser uma temperatura de 64 graus Celsius. Beleza? 60. Entenderam o que foi meu errozinho aí? Meu erro foi aqui, ó. Esse valor aqui, ele é negativo. Ele é menos 540, porque eu estou perdendo essa energia para sair do vapor e ir para o líquido. Por isso que deu menos 54 mil aqui dentro. Foi só isso que eu errei, que eu esqueci de considerar aqui. Aí ficou menos 54 com 10 menos 54 mil com menos 10 mil, deu menos 64 mil. Para sair daqui, menos com menos, deu mais, aí saiu positivo. Esse valor tem que sair positivo daqui de dentro, senão a conta não fecha, fica negativo. Beleza. Aí, ótimo, o meu 100 continuou o jogo lá, né? Mais 100 saiu com sinal de menos, passou para cá, somou com os 400 que tinha do lado de cá e fechou. Aí deu uma temperatura de 64, que é um valor esperado, que era o valor entre o 0 e o 100, né? Mais próximo do 100 porque é muita energia, né? Ele tem muita energia para liberar. Só para mudar de fase ele tem 54 mil. Até ele chegar em 64 ele ainda libera muito calor ainda, muita energia ainda. Tá? Então esse aqui seria o exercício mais difícil que eu vou trabalhar com vocês. Já, nossa senhora, já deu tempo aí, desculpa. É o exercício mais difícil que eu vou trabalhar com vocês, é esse aqui. Tá? Desculpa a displicência minha aí de ter esquecido o sinalzinho aqui de menos. Beleza? Mas vocês viram que se chega no final, dá um valor negativo diferente do que está aqui, é meio um tira-prova, né? Pode voltar e consertar que tem alguma coisa de errado. Beleza? Desculpa um pouquinho que eu excedi aí, tá?